Pois é, meus amigos, os homens aqui no Brasil não têm um dia de paz. Pode ser no trabalho, no relacionamento, no trânsito, na fila do banco, parece que tem alguém sempre de olho esperando o homem pisar na bola para transformar aquilo num escândalo nacional. E se tem uma coisa que eu aprendi observando esse país que a gente vive, é que quando o assunto é mercado de trabalho, o homem sempre é o vilão. E hoje eu vou falar sobre um caso que é a prova cabal disso tudo. Uma notícia que, se você não ficar indignado, é o sinal que você já está anestesiado dessas narrativas e ideologias de tanto absurdo que a gente vê por aí. Eu tô falando daquela história da fábrica de colchões, a tal da Odoton, que foi condenada a pagar a bagatela de quantos? 300 mil reais. E por que, meus consagrados? Bom, porque, pasmem, ela só tinha homens em cargos de gerência e subgerência. Não teve nenhuma notificação de assédio, nenhum processo seletivo fraudento que alguém possa provar, sem nenhuma mulher específica que chegou lá, fez a entrevista, foi aprovada e foi mandada embora por ser exclusivamente mulher. Não aconteceu nada disso. E sim, por mais que pareça um absurdo, foi isso mesmo que aconteceu. A empresa foi multada por não ter mulheres nessas cadeiras, nesses cargos elevados. E se você é um homem e ocupa um cargo de liderança em qualquer setor, empresa ou até mesmo no seu próprio negócio, pode ter a certeza absoluta que tem gente que vai olhar para você e pensar: esse lugar deveria ser de uma mulher. Arapongas há mais mulheres do que homens e na empresa recorrida não há nenhuma mulher, nenhuma, em nenhum cargo gerencial, nenhum cargo, não há nenhum cargo, não há em nenhum cargo gerencial uma mulher. Todos os cargos gerenciais, são 24 cargos gerenciais, não há uma mulher ocupando um cargo gerencial. Quer dizer, nós temos um cenário que, além de um fato estatístico de uma cidade em que há mais mulheres do que homens, não há nenhuma mulher em nenhum cargo gerencial, e o regional relata que não tem nenhum depoimento que diga alguma circunstância que conduziu a que só tivessem homens nos cargos gerenciais. Vamos levá-los à nossa líder. Ela vai saber o que fazer. Um líder mulher? Calha a boca, Fry. Sim, capitão. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda muito no engajamento. E se vocês estão nos seus celulares, hypem o vídeo, que aparece essa opção quando vocês curtem, ou arrasta a aba dos comentários pro lado, que ajuda na distribuição. E se vocês fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Essa notícia que eu falei para vocês no começo, vocês entenderam muito bem o que está acontecendo. Não precisa ter uma vítima concreta com nome e sobrenome. Não precisa ter prova de que alguém foi prejudicado diretamente. Basta o resultado estatístico. Só tem homem aqui, só tem homem em cargos de liderança que tem um salário maior, para que o papai e o Estado decida entrar, processar e condenar a empresa a pagar uma fortuna. E aí a gente precisa parar e perguntar uma coisinha aqui. Cara, isso é normal, isso é razoável, e isso é o tipo de sociedade livre que deveria aceitar como natural? Bom, na minha humilde opinião, não é. Porque daqui a pouco, com o andar da carruagem que a gente está vendo aqui no Brasil, propostas de leis, ideologias narrativas entrando em todo o aspecto político, no âmbito do cotidiano, no âmbito dos relacionamentos, da interação com o homem e da mulher, daqui a pouco vai surgir cotas para mulheres em cargos que, obrigatoriamente, precisa ter competência para ocupar aquele lugar. Mas, como aqui no Brasil tudo praticamente vira uma coisa de narrativas e ideologias, até uma espécie de piada, não duvide se amanhã ou depois acontecer isso. E partindo desse princípio, quando a gente começa a falar de liberdade de contratação, porque cá entre nós, o que é uma empresa, meus amigos? É um negócio que busca o quê? Sim, resultado, eficiência, lucro, né? Busca o melhor para o seu produto, para o seu serviço. E para isso, ela precisa ter a liberdade, a autonomia, o direito de escolher quem vai botar para trabalhar. É o básico que todo mundo sabe. Só que hoje em dia, o empresariado, o empresário tem que dar uma satisfação para militante aí do Twitter, o Estado, ou até mesmo um Zé Ninguém. Por que será que ele não contrata mulheres para cargos que a empresa vê a necessidade de adequar qual que é o profissional mais adequado? Que se o profissional que se adequa à vaga é majoritariamente masculino, ele vai priorizar os homens que têm a competência. Mas como hoje parece que a militância tomou um rumo tão exponencial, que hoje em dia, cara, se você não tiver uma mulher, uma vaga que exclusivamente é para ser quem tem mais experiência, competência, uma questão de gestão melhor, uma questão de liderança, se não tiver uma mulher no cargo, aí você é misógino. Você não está abraçando essas narrativas todas. E não é o Estado que tem que intervir com sua canetada e dizer: ah, mas você tem que ter uma cota para mulher aqui, uma cota para homem ali. Isso é uma intervenção absurda, uma aberração na gestão de um negócio. É o Estado, né, em outras palavras, querendo ser o dono da sua empresa, né, querendo ditar que você pode ou não
contratar. Como se ele soubesse mais do que você, que é gestor, que é empresário, do seu próprio negócio. E o pior ainda, isso não é igualdade. Isso é trocar um preconceito por outro. Porque pensa assim, vamos fazer um exercício de honestidade intelectual. Imagina uma empresa, essa mesma empresa, a Ortoton, que tivesse, sei lá, 22 gerentes mulheres e 2 subgerentes mulheres. Você acha mesmo que o Ministério Público processaria essa empresa por discriminação contra os homens? Eu acredito que não, cara. Aliás, se uma empresa tem 100% de mulheres na gerência, e isso é celebrado como empoderamento feminino, é matéria no jornal, é case de sucesso, é uma palestra de evento de diversidade. Agora, se é 100% de homem que tem um lucro exponencial, que praticamente o lucro da empresa duplicou, triplicou, a autonomia melhorou, tudo isso, aí a manchete já é outra, aí é discriminação, aí gera multa, é dano moral coletivo, é a famosa misoginia, tudo isso por conta de quê? Narrativas. E isso não é igualdade, cara, que nem eu falei pra vocês, é trocar um preconceito por outro. Isso que eu chamo de missandria legitimada. E não, missandria não é uma palavra inventada por Red Pills pra pagar de vítima, longe disso. Missandria é uma aversão, desprezo ou discriminação sistemática contra os homens. E o que a gente vê muito no Brasil é exatamente isso acontecer. Um Estado que cria leis, que financia políticas, que cria decisões judiciais para tratar o homem como suspeito, como opressor, como alguém que precisa ser corrigido ou punido pela sua própria existência, e criadores de conteúdo que fazem esses discursos que promovem tudo isso, o papai Estado tampa os olhos e ninguém fala sobre isso. Porque a gente vê muito aí nas redes sociais. Quando é uma mulher falando coisas absurdas contra um homem, acontece o quê? Aplausos, é incentivado, o homem é sempre colocado como o mal do mundo, né? Tudo que é ruim no mundo é por conta do homem, ainda mais se ele for hétero, branco e cis, né? Que esse é o argumento que muitas vão usar. Só que, cara, o que a gente vê puramente é a missandria institucionalizada, e ninguém fala nada sobre isso. Agora, uma coisa que eu lembrei aqui é que será que eles vão também multar uma empresa, por exemplo, de construção civil, que só tem majoritariamente homens trabalhando como pedreiros, como servente, que eu já trabalhei como servente, eu não vi nenhuma mulher trabalhando naquela área. Você acha mesmo que o MPT ele vai multar essas empresas, que majoritariamente são homens que trabalham nessas funções? Eles vão multar? Não vão, cara, porque esse que é o jogo. Tem sempre lugares, setores que majoritariamente vai ser ocupado por homens, tanto numa questão de procura e demanda, né, uma questão de qualificação, uma questão de competência. Por mais que os discursos que a gente vê muito por aí dessas mulheres influencers que gostam o famoso empoderamento, que discorrem com tanta veemência que as mulheres podem ocupar qualquer lugar, podem trabalhar em qualquer setor que os homens fazem, mas na realidade não é bem assim. Tem lugares, tem setores que exclusivamente vai ser os homens que vão ocupar. Mesmo uma questão de, por exemplo, uma mulher pode fazer um serviço de pedreiro? Pode, muito bem. Só que a taxa é mínima e mesmo que ela procure emprego, a decisão de contratar ou não vai ser exclusivamente da empresa. O Estado não pode intervir, porque a empresa sabe qual que é o melhor profissional para aquela área. E no caso dessa notícia de hoje, ao meu ver, e possivelmente a muitas pessoas, os homens ocupam esse cargo por, né, serem mais qualificados do que as mulheres. Não é uma questão de preconceito, mas sim uma questão profissional toda. O discurso acaba quando a realidade bate na porta. E a gente está chegando num ponto da nossa sociedade que basicamente se você falar que o céu é azul, você é automaticamente errado, você não está olhando para outra perspectiva, você é cisnormativo e outras coisas a mais, e isso está afetando no mercado de trabalho, porque a gente está chegando a um limite onde a competência não importa mais. O que importa hoje, basicamente, é atingir cota, é preencher estatística, é mostrar para o Ministério Público que a empresa está diversificada, e o homem que estudou muitas vezes, que se dedicou, que ralou anos para chegar na gerência, que sacrificou anos da sua vida, o seu tempo, sua qualidade de vida, ele vê seu esforço sendo desqualificado. Ele vê o seu cargo sendo tratado como privilégio e não mais como uma conquista, né, no âmbito profissional. E ainda o empresário vê a sua empresa sendo multada porque ele escolhe homens que têm mais competência para ocupar nessas vagas. E a gente ainda precisa fazer um ponto-chave aqui, meus nobres, para um ponto que é crucial e que muita gente faz questão de ignorar. Essas legislações que são focadas em combater a misoginia, que eu já fiz um vídeo a respeito sobre essa semana, que possivelmente pode ser votada, concretizada um pouco mais cedo do que a gente pensava, e que são criadas, né, com, entre aspas, a melhor das intenções. Muitas vezes, como eu já coloquei minha opinião sobre isso,
vai acabar tendo um efeito colateral perverso. Elas podem, acreditem ou não, prejudicar a empregabilidade das próprias mulheres, olha só. Porque é bem simples entender. Quando o Estado começa a criar leis que transformam a contratação de mulheres num risco jurídico para a empresa, o que acontece? Os empregadores, com medo de serem processados, de serem multados, de terem que se justificar, acabam evitando contratar mulheres para certas posições. Não por preconceito, mas sim por um cálculo de risco jurídico. É o famoso melhor eu não me arriscar. E isso é uma tragédia, né? Infelizmente, porque as mulheres que são competentes, que não concordam com essas narrativas todas que tem aí, que sai PLs e isso, aquilo, que a mulher tem um peso muito mais elevado na questão jurídica toda aqui no Brasil, ainda mais se essa nova PL da misoginia entrar em vigor, aí, meus amigos, a mulher vai ser um ser intocável em todos os quesitos. E os homens, querendo ou não, vão se afastar em todos os quesitos, principalmente na questão empregatícia. E aceitando o fato ou não, todas as mulheres serão penalizadas por uma legislação que, em tese, deveria protegê-las. E essa preocupação que eu tenho vai muito além do âmbito do mercado de trabalho, porque essas políticas, querendo ou não, na prática, acabam sendo discriminatórias contra o homem e podem gerar futuramente uma aversão, um afastamento, um distanciamento com as mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. E isso é algo que a gente não quer, que a gente não pode permitir. Porque quando você cria um ambiente de polarização, de nós contra eles, onde um gênero é constantemente apontado como opressor e o outro como vítima absoluta, você está plantando a semente da discórdia, da desconfiança e do ressentimento. Os homens começaram a ver a mulher não como parceira, não como uma colega de trabalho, não como uma competidora legítima, mas como alguém que o Estado protege, que o Estado privilegia, que essa é a verdade, que o Estado coloca acima dele. Não tem aquela equiparação da própria justiça em que todos são iguais perante a lei. Hoje em dia já é distorcido isso. E aí, em vez de igualdade, eles vão criar um ressentimento. Em vez de união, eles vão criar divisão. E em vez de meritocracia, eles vão criar disputa entre os sexos. Que outrora uma galera aí que se diz os paladinos da justiça, os politicamente corretos, o direito, a justiça só é favorável para quando as narrativas e ideologias batem com igualdade naquilo que eles pregam. Porém, entretanto, quando foge uma vírgula desse discurso todo, aí você é colocado como a pior pessoa do mundo, que você não tem diversidade na sua empresa, que você está sendo misógino ou coisas piores. E para completar o pacote todo nesse vídeo, eu não posso deixar de falar da classe política, que eu não vou fazer nenhum tipo de jogo de direita ou esquerda, porque os dois lados são igualmente responsáveis. Porque você vê aí político de direita falando com boca cheia que ele é a favor da família, que ele é a favor dos valores tradicionais, e no dia seguinte votando a favor de uma lei que criminaliza o homem por ser homem. Você vê político de esquerda falando, eu sou a favor da igualdade, eu sou a favor dos direitos humanos. E no dia seguinte apoiando uma política que trata o homem como um estudador em potencial. Eles não se importam com a igualdade, eles se importam apenas com o voto. Eles sabem que o discurso feminista vende, que pauta de gênero da Ibope, que processaram uma empresa por falta de diversidade, Rede Manchete. Eles usam, querendo ou não, uma mulher como plataforma política, como um palanque político, como uma bandeira eleitoral, né? E o homem é o bode expiatório de tudo. O homem é o alvo, o homem é o inimigo que eles apontam pro eleitorado feminino. Por isso, meu recado para vocês no decorrer desse vídeo todo, que eu dei um gancho a respeito dessa notícia, que tem tudo a ver com esse recado que eu quero trazer para vocês, é a política, cara. Votem de uma forma mais consciente, não idolatrem figuras políticas. Cara, questione, pesquise, analise as propostas, principalmente as propostas, as consequências das leis que eles estão votando. Não se deixem levar por narrativas prontas, por discursos bonitos que, no fundo, né, a real esconde uma agenda que pode ser muito prejudicial para a nossa liberdade, para a nossa economia e para a nossa sociedade. Que, aceitando o fato ou não, quem realmente vai colher as consequências somos nós. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei no vídeo ou quer acrescentar alguma coisa que eu não coloquei? Deixa aqui nos comentários.
E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, mas vocês podem me dar um gás a mais, me incentivar a manter a constância aqui na publicação dos vídeos, que as formas estão desde a descrição, um apoia-se que você contribui mensalmente, deixando valeu demais, que ajuda muito, fazendo parte do Seja Membro aqui do canal, que você contribui com um valor simbólico todo mês, que faz uma diferença grande, ou ainda da forma grátis, que é curtindo, comentando, hypando e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.